Agora vamos entrar em uma das etapas mais importantes de todo o processo de avaliação de uma empresa. Transformar a capacidade operacional de um negócio em uma estimativa objetiva de valor econômico. Eu sou Alcide José dos Santos, sou CEO da BMGK Capital, especialista em reestruturação empresarial, finanças corporativa, valuation, estratégia empresarial e M&A. Nesta aula, vamos responder uma pergunta central. Como transformar resultado econômico de uma empresa em um valor que um investidor racional estaria disposto a pagar? A resposta nos leva ao coração do fluxo de caixa descontado, o DCF, Discount Cash Flow. O DCF parte de uma premissa extremamente poderosa. Uma empresa vale, em essência, o valor presente de todos os fluxos de caixa que ela será capaz de gerar no futuro, ajustado pelo risco e pelo custo do capital. Isso significa que não estamos avaliando apenas o patrimônio que a empresa possui hoje. Estamos avaliando sua capacidade de produzir caixa no futuro. Existe uma diferença fundamental entre essas duas premissas, essas duas perspectivas. Uma máquina, um imóvel, uma marca, uma carteira de clientes ou uma tecnologia possui valor porque contribui direta ou indiretamente para a capacidade econômica da empresa gerar resultados futuros. O ativo isoladamente não é o objetivo. O objetivo é a geração de riqueza econômica. O primeiro passo é chegar ao fluxo de caixa livre. No DCF, pelo método FCFF, Free Cash Flow to the Firm, confirmamos que começamos pelo resultado operacional. Uma estrutura simplificada é o fluxo de caixa livre menos EBIT, que é igual fluxo de caixa é igual a EBIT vezes 1 menos o T mais a depreciação e amortização menos o CAPEX e menos o delta, o capital de giro. O primeiro componente é o EBIT, o resultado operacional antes dos juros e dos impostos. Aplicamos os impostos operacionais para chegar ao NOPAT. Depois adicionamos novamente a depreciação e amortização, porque são despesas contábeis que não representam naquele momento uma saída efetiva de caixa. E em seguida vamos subtraímos o CAPEX, porque a empresa precisa investir para manter e expandir sua capacidade operacional. Finalmente, consideramos a variação do capital de giro, porque o crescimento operacional pode exigir recursos adicionais. O resultado é o fluxo de caixa livre disponível para remunerar os provedores de capital daquela empresa. Essa distinção é fundamental. O lucro é resultado contábil. O fluxo de caixa livre é a capacidade econômica de distribuição de recursos depois da necessidade de reinvestimento do negócio. Por que o fluxo de caixa livre é tão importante para uma empresa? Imagine duas empresas que apresentam exatamente 20 milhões de lucro líquido. À primeira vista, poderíamos concluir que possuem mesmo desempenho. Mas suponha que a primeira precisa investir 15 milhões por ano para manter sua operação e financiar seu crescimento. A segunda precisa investir apenas 5 milhões. O lucro é igual. A geração potencial de caixa é completamente diferente. Por isso,
Investidor sofisticado não olha apenas para o lucro. Eles procuram compreender o negócio. Quanto caixa a operação produz? Quanto desse caixa precisa ser reinvestido? Quanto efetivamente vai sobrar no nosso caixa? Essa é a essência da análise econômica de uma empresa. O segundo passo é projetar o futuro. Depois de calcularmos o fluxo de caixa histórico, precisamos projetar os fluxos de caixa futuro. E aqui estamos em uma das partes mais importantes do valuation. Não devemos simplesmente extrapolar o passado. Precisamos construir uma tese sobre o futuro. Projetamos normalmente a receita, a margem que o negócio gera, o EBIT, os impostos, a depreciação, o CAPEX, o capital de giro, o reinvestimento, fluxo de caixa livre. Mas cada uma dessas variáveis, elas possui uma justificativa econômica do negócio. Se projetarmos o crescimento de 15%, precisamos saber de onde virá esse crescimento. Se projetarmos a expansão das margens, precisamos identificar qual é a razão. Se reduzirmos a necessidade de capital de giro, precisamos explicar a melhoria operacional. Se aumentarmos o CAPEX, precisamos entender qual é a capacidade adicional será criada. O valuation começa a ficar realmente sofisticado quando cada número da planilha possui uma história econômica por trás. Um exemplo prático: imagine uma empresa que atualmente gera 100 milhões de receita e possui um EBIT de 15 milhões. Suponha que a análise estratégica indique crescimento gradual da receita, estabilidade das margens, necessidade moderada de capital de giro e investimento suficiente para sustentar essa expansão. O avaliador não simplesmente escreve 5 números futuros. Ele constrói uma cadeia lógica. A receita cresce, o crescimento agora gera necessidade adicional de capital de giro. A empresa precisa investir em CAPEX. O resultado operacional aumenta. Os impostos são calculados. O investimento, o reinvestimento é descontado. E aí chegamos no fluxo de caixa livre. Esse processo é repetido para cada período projetado. E assim que uma empresa operacional se transforma em uma série de fluxo de caixa futuro. O terceiro passo é trazer o futuro para o presente. Aqui está o coração matemático do DCF. 10 milhões recebido hoje não possui o mesmo valor econômico de 10 milhões recebido daqui a 10 anos. Agora, por quê? Porque existe um custo de oportunidade, existe um risco e o valor do dinheiro no tempo. Se eu tenho 10 milhões hoje, posso investir esse capital. Se vou receber 10 milhões daqui a 10 anos, abro mão das oportunidades durante esse período e assumo riscos adicionais. Portanto, precisamos descontar os fluxos de caixa futuro. A lógica é muito simples. O valor presente ele é igual a fluxo de caixa futuro dividido por 1 mais a taxa de desconto elevado ao período. Quando fazemos isso, para todos os anos projetados, chegamos ao valor presente dos fluxos de caixa explícito.
Mas ainda existe uma questão. O que acontece depois do último ano da projeção? A empresa simplesmente ela desaparece? É claro que não. É aqui que entra o valor terminal. O que é um valor terminal? Empresas que continuarão operando depois desse período explícito, precisamos estimar o valor econômico dos fluxos de caixa posterior. Uma das abordagens mais utilizadas é o modelo de crescimento na perpetuidade. Qual que é a forma da perpetuidade? O valor terminal é igual FCFF N mais 1 dividido pelo VAC menos o G, onde o FCFF N mais 1 representa o fluxo de caixa do período seguinte ao último ano projetado. O VAC, ou WACC, ele representa o custo médio ponderado do capital. E o G representa a taxa de crescimento sustentável de longo prazo. Aqui precisamos de um enorme cuidado. A taxa de crescimento na perpetuidade não pode ser escolhida arbitrariamente. Uma empresa não pode crescer indefinidamente a uma taxa muito superior à capacidade de crescimento da economia em que está inserida. Por isso, o crescimento terminal deve ser coerente com a maturidade do negócio, o crescimento da economia do seu país, a inflação de longo prazo, a dinâmica do setor, a posição competitiva da empresa e a sua capacidade de reinvestimento. Quanto mais agressiva for a taxa terminal, maior tende a ser o valor calculado. Por isso, pequenas mudanças nessa premissa podem produzir impactos significativos no valuation. O quarto passo é calcular o Enterprise Value. Agora podemos reunir os componentes. O Enterprise Value, ou valor da firma, corresponde de forma simplificada ao valor presente dos fluxos de caixa livre projetado mais o valor presente do valor terminal. A lógica continua simples. O Enterprise Value é o valor presente dos fluxos de caixa mais o valor presente terminal. Esse número representa o valor econômico da operação para todos os provedores de capital. Mas ainda não chegamos necessariamente ao valor pertencente aos acionistas. Precisamos fazer a ponte entre o Enterprise Value e Equity Value. A Enterprise Value vezes o Equity Value, imagine que o Enterprise Value de uma empresa seja 500 milhões. Agora suponha que ela possua 100 milhões de dívida líquida. O valor econômico atribuído ao patrimônio dos acionistas será diferente do Enterprise Value. De forma muito simplificada, o Equity Value é igual ao Enterprise Value menos a dívida. Se houver excesso de caixa ou outros ajustes relevantes, precisamos incorporá-lo adequadamente. Esse é um ponto essencial. O Enterprise Value representa o valor da operação. O Equity Value representa o valor residual pertencente ao acionista após os ajustes relacionados à estrutura financeira. Essa distinção é fundamental em transações de M&A, análise de investimento e negociação de empresas. O que realmente determina o valor de uma empresa?
Agora quero que você observe algo muito importante. O DCF parece ser uma fórmula financeira, mas na realidade ele é uma consequência de uma série de decisões empresariais. Se a empresa aumenta a margem, o fluxo de caixa aumenta. Se ela melhora o capital de giro, o fluxo de caixa aumenta. Se ela reduz o capex, necessariamente para crescer, o fluxo de caixa aumenta. Se aumenta o ROIC, o crescimento tende a produzir mais valor. Se reduz o risco e, consequentemente, o custo do capital, o valor presente dos fluxos de caixa tende a aumentar. Perceba como a estratégia do valuation estão completamente conectados. É por isso que a BMGK Capital, o valuation não é tratado simplesmente como um exercício de precificação. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta de diagnóstico estratégico. Nós podemos identificar onde a empresa está destruindo valor e quais variáveis possuem maior potencial para aumentá-lo. Uma melhoria operacional que aumenta margens podem ter impacto no valuation. Uma redução do ciclo financeiro pode liberar capital. Uma estrutura de governança mais robusta pode reduzir os riscos. Uma marca mais forte pode aumentar o pricing power. Uma vantagem competitiva mais sustentável pode prolongar retornos elevados. Uma estrutura de capital mais eficiente pode alterar o custo do capital, ou seja, melhorar a empresa é em muitos casos aumentar o seu valuation. Como utilizar o valuation na prática? Agora imagine um empresário que esteja avaliando vender a sua empresa. Ele recebe uma proposta de 80 milhões. A primeira pergunta não deveria ser é muito ou muito pouco. A pergunta correta deveria ser: qual é o valor econômico da empresa? O valuation pode ajudá-lo a construir uma referência. Se o valor intrínseco estimado estiver próximo a 80 milhões, a proposta pode estar alinhada com a realidade econômica do negócio. Se o valuation indicar 120 milhões, talvez seja necessário negociar melhor. Se indicar 60 milhões, o empresário precisa compreender por que o mercado está oferecendo um prêmio acima do valor estimado, ou suas próprias premissas estão excessivamente otimistas. O valuation não determina sozinho o preço de uma negociação. O preço é resultado de mercado, negociações, sinergia, escassez, estratégia e circunstâncias específicas. Mas o valuation fornece uma âncora econômica racional para a tomada de decisão. Esse é um dos maiores benefícios. O valuation como uma ferramenta de gestão. Existe uma utilização ainda mais poderosa. O empresário pode fazer valuation sem ter qualquer intenção de vender o seu negócio, a sua empresa. Por que isso é importante? Porque o valuation mostra quais variáveis realmente criam valor. Imagine que uma análise demonstra que uma empresa, uma pequena melhoria da margem possui impacto sobre o valor do negócio, do que um aumento agressivo do faturamento. A estratégia deveria mudar? Talvez seja melhor aumentar a eficiência do que simplesmente buscar volume. Imagine que o valuation mostre o capital de giro está consumindo
uma parcela enorme do caixa. Talvez a prioridade seja melhorar a cobrança, estoques, negociações com fornecedores. Imagine que o ROIC esteja abaixo do VAC. Talvez a empresa precise interromper determinados projetos de expansão. Esta é uma visão extremamente importante. O valuation não serve apenas para descobrir quanto uma empresa vale. Ele serve para descobrir que precisa acontecer para ela valer mais. A grande disciplina do DCF. Existe uma regra que devemos respeitar. Não devemos usar o valuation para justificar o preço que desejamos. Devemos utilizar o valuation para testar uma hipótese. Se o empresário acredita que vale 200 milhões, o papel do avaliador não é construir uma planilha que chega a 200 milhões. O papel do avaliador é fazer a pergunta: quais fluxos de caixa justificam esse valor? Qual crescimento seria necessário? Qual é a margem do negócio? Qual é o reinvestimento? Qual é o VAC? Qual o crescimento terminal? E essas premissas são economicamente desejáveis? Essa postura separa um valuation profissional de uma simples engenharia de números. Quero que você pense em uma empresa como uma máquina de geração de caixa. Ela recebe capital, utiliza pessoas, tecnologias, marcas, ativos, conhecimento e estratégia. Conquista clientes, produz receita, transforma essas receitas em resultados, reinveste grande parte do seu patrimônio e, finalmente, ela gera caixa. O valuation procura medir o valor econômico dessa capacidade de geração de riqueza ao longo do tempo. Por isso, quando analisamos uma empresa, não devemos perguntar apenas quanto ela possui. Precisamos perguntar quanto ela será capaz de produzir. E depois, quanto desse valor pertencente efetivamente ao valor investido depois de considerar o risco, reinvestimento e custo do capital. Esse é a essência do DCF. O método não elimina a incerteza, ele organiza a incerteza, não prevê